Então aí depois eu fui a primeira vez para a Alemanha, depois eu fui para a China, depois eu fui para os Estados Unidos, a primeira vez que eu fui para lá, e depois eu fui o último ano para a Coreia. Então isso antes de 20 anos de idade. Antes de 20 anos de idade eu já tinha ido para esses países que, tipo, se você for hoje, qualquer pessoa em qualquer momento da sua vida vai para a China, você sente que você está em outro planeta. Eu fui quando eu tinha 18 anos e foi um negócio assim, que é isso? Eu nunca tinha ido para um lugar assim. Fui para outros países tão doidos quanto esse. Mas a China foi um negócio bizarro. Que ano você esteve lá? Eu fui em 2009 para Chengdu, que é a cidade famosa pelos urso panda. Os ursos pandas são daquela região da China. Tanto que o maior zoológico de urso panda é lá. E lá os urso panda lutam Kung Fu ou é só em filme? Tem uns lá que... E aí depois eu fui em 2013 e eu fui para Xangai. E você notou alguma coisa, alguma diferença da China, assim, em questão assim, política? Algumas proibições em certas coisas? Tipo, algumas coisas que lá não tem e tem aqui em outros países? A primeira coisa, sem dúvida nenhuma, que já é... Não que te impacta, porque também se eu falar que isso me impacta, eu seria um drogadinho, que é as redes sociais. Lá você não tem Facebook, Instagram, YouTube eu acredito que tem, mas é bem limitado. Então isso eu lembro que já era uma coisa assim... Mas tem uma versão chinesa, a versão deles. Eles têm o TikTok, né? Não, das outras redes sociais, tem outras versões? Não. Aí eu não vou saber, porque eu não sou um especialista nisso. Mas eu lembro, na primeira vez que eu fui lá, que uma das coisas que mais me chamou a atenção foi porque, justamente, eu não tinha uma maneira de manter contato com a minha família enquanto eu estava lá. E aí, na verdade, depois eu falei, claro, eu posso mandar um e-mail, né? Mas não tinha Facebook ou Orkut, muito menos naquela época, né? Mas era principalmente Facebook. Depois, quando eu fui a segunda vez, que já tinha Instagram também, não tinha Instagram. Então essa foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. E depois, para já de repente entrar num ponto mais polêmico e mais político até mesmo, primeiro que você, sem dúvida nenhuma, você vê pessoas assim em condições deploráveis de pobreza, não muito diferente do que você pode ver aqui no Brasil, na verdade. Então, quanto a isso, não seria muito diferente, mas eu lembro que isso me chamou muita atenção, pelo menos comparado, por exemplo, com Coreia do Sul, que também é na Ásia, você não vê isso. E uma das outras coisas também que me chamou muita atenção era o mercado ilegal. Então, por exemplo, lá na China, quem foi para a China e talvez teve o culhão de explorar além da área turística, né? Porque você andar pela China pode ser um tanto quanto, não vou falar perigoso necessariamente, mas intimidador. Porque você não sabe ler nada, as pessoas não falam o seu idioma muitas vezes, né? Nem inglês, a maioria das vezes elas falam. E o que acontece lá, que é muito comum, por exemplo, todas as fábricas de roupas, de tecnologia, tudo lá, as maiores do mundo são feitas na China. Então tem um mercado paralelo absurdo, de que tipo assim, se eu tô lá na fábrica, isso que eu tô te falando é de conversar com as pessoas na rua, não é que eu tirei da internet, como tem muitos aí. Não, é porque eu vi na internet que assim, não, eu digo, você as viveu minhas experiências são coisas que eu vivi. Lá, não foi coisa que, eu escutei fulaninho. Enfim, aí o que acontece lá é que, por exemplo, o chinês trabalha lá na fábrica, fazendo 100 camisas por dia. Para ele pegar 2, 3 camisas, botar no bolso dele e depois ir lá vender para os turistas como eu, isso daí passa despercebido e ninguém vê nada. Principalmente porque acaba até mesmo tendo algumas camisetas ou alguma carteira, algum cinto que tem algum problema fashion, né? Tem algum logo que está errado, isso é inclusive descartado. Então muitos deles eles pegam esses produtos, montam uma lojinha assim no fundo da casa dele. A primeira vez, para você ter uma noção, a primeira vez que eu fui, em 2009, que é muito comum o que acontece. Você está andando na China, como bom turista, você vai comprar alguma coisa porque o produto é barato, e aí você está andando na rua com a sacolinha da marca que você comprou. Então você está com a cara de alguém que não é da China, com sacolinhas de produtos que não são de lá. O chinês já olha para você e fala assim,
Quer comprar alguma coisa? Vem aqui, eu te ajudo. Nessa hora que esse chinês no meio da rua fala pra você, vem aqui que eu tenho produto, a maioria das pessoas, eu vou até dizer, inteligentes, falam, o que eu vou falar com esse maluco? Eu com 18 anos, já muito querendo explorar, falar que esse maluco tá falando aqui comigo, eu vou lá conhecer ele. E aí essa primeira vez, por exemplo, o cara, mano, me levou pra atrás de um restaurante, assim, no meio da rua. Do restaurante a gente descia uma escada, era como se fosse um calabouço. Quando a gente entrava no calabouço, ele acendia uma luz. Um lugar assim, do tamanho mais ou menos desse podcast aqui do estúdio. Cheio de bolsa, cheio de camisa, cheio de sapato. E aí nessa conversa você pergunta, como que é isso? Por que isso existe? Com o preço tão reduzido. E aí foi quando ele me contou, pra gente aqui na China pegar um produto e fazer a nossa própria lojinha, ótimo. E aí eu comprei nessa época alguns produtos, comprei camisa, tênis, cinto, carteira. E aí depois, em 2013, quando eu voltei lá, que eu fui para Xangai, eu fui com o grupo, com a mesma organização do campeonato que eu trabalhava na época. E alguns das pessoas que estavam lá, a gente tinha contado essa história. Falei assim, você vai passar lá, muito provavelmente algum chinês vai te chamar para ver a loja dele. Se você quiser ir, você vai. Se você não quiser ir, fica por sua conta. Nessa viagem, um desses caras que estava viajando com a gente, na verdade, foi nesse lugar. Os caras trancaram ele na lojinha e fizeram ele gastar lá um monte de... Tipo, gastar todos os cartões deles, torrar em coisas que eles acabaram nem comprando. Nossa. Então, eu, por sorte, não tive essa situação acontecendo comigo. E você teve alguma visão, assim, lá na China, de que tem um certo capitalismo, ou você acha que está longe disso acontecer? Olha, eu não sou um especialista para falar sobre a economia chinesa. Eu também posso falar sobre a experiência que eu tive de ir nos lugares e principalmente as pessoas que eu acabei conhecendo, não só na China. Então, uma das coisas que, por exemplo, faria você ficar minimamente intrigado com o dito comunismo chinês por exemplo, pelo fato de você, aonde quer que você vá ir turisticamente, você sempre vê turistas chineses. E eu tento, na medida do possível, me comunicar com eles, porque é raro, muitas vezes, que eles falem inglês ou talvez que eles estejam abertos a falar sobre esse tipo de coisa, né? Até agora, recentemente, quando eu estava na Tunísia, eu encontrei com alguns chineses e eu perguntei, o que você pensa do Xi Jinping? Xi Jinping, acho que é o nome do presidente. E eles me falaram, eu gosto dele. Achei, interessante, né? Então, o ponto principal nessa questão é que existe uma classe muito rica de chineses. Existem muitas pessoas que têm muito dinheiro, porque uma das maiores potências do mundo. Essa potência não está somente naqueles do governo ou até mesmo naqueles entornos. Então, existe também uma pobreza tremenda. Eu posso falar sobre as cidades que eu fui, que é Xangai e Chengdu. E por mais que elas sejam cidades grandes, metrópoles, você vê muita gente muito pobre. Gente pedindo dinheiro na rua, você vê gente assim em condições terríveis. E faz você se perguntar, um estado tão rico como esse, por que não tem, de repente, uma assistência para essas pessoas? Então, você também vê, de forma geral, algo que pode te chamar a atenção à primeira vista, que, por vezes, é um país como qualquer outro. Pessoas trabalhando, pessoas se divertindo, pessoas se exercitando. Por vezes, pode te dar essa impressão de que não é tão diferente. Agora, os meandros de como é a vida e de como essas pessoas, de repente, sofrem ou não, e eu diria que, na verdade, muitas podem sofrer por um governo ditatorial, né? Eu não vou saber te dizer ao certo. Perfeito. Mas é interessante você ir conhecer, perguntar e se conectar.